O cristão que lê a Bíblia, mas não ora, é igual ao Saci Pererê. Ele se apoia em uma perna só. Eu acabei de usar um folclore, da nossa terra aqui para ensinar uma verdade, que o cristão ele deve ter duas pernas. Ele deve orar e ler a palavra de Deus. Você sabia que Jesus costumava usar elementos e coisas que eram conhecidas das pessoas para ensinar verdades? Foi isso que Jesus fez em Lucas, capítulo 16, verso 19, quando Jesus contou a parábola do rico e Lázaro. A parábola começa assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E aí Jesus então continua contando essa parábola. Essa parábola, ela não é tão fácil de você interpretar olhando assim com um olhar superficial. Então vamos entender um pouquinho essa parábola? Para você entender essa parábola, você tem que voltar lá no capítulo 15, verso 2, que diz assim, E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, Esse recebe pecadores e come com eles. Aqui no capítulo 15, Jesus começa a contar algumas parábolas para responder às críticas dos fariseus. Então Jesus conta, por exemplo, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, mostrando que Jesus veio salvar os pecadores e não os justos. Porque os fariseus condenavam Jesus por andar com os pecadores e publicanos. Quando chega no capítulo 16, verso 14, diz assim, Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridiculizavam. Olha que interessante, agora os fariseus começavam a criticar Jesus porque eles eram avarentos. E aí Jesus então vai contar uma história, uma parábola, usando a tradição e o folclore da época, vamos dizer assim, Aqui tem alguns elementos da mitologia grega também, para ensinar uma grande verdade. Não que Jesus era influenciado por isso ou acreditava nisso. Nós, por exemplo, não acreditamos em Saci Pererê, mas eu usei como uma ilustração e foi o que Jesus fez para ensinar grandes verdades. Primeira coisa, quando a gente vai interpretar uma parábola, a gente precisa entender que parábola não deve ser interpretada de forma literal em todos os seus elementos. E é claro, se eu fosse interpretar aqui de forma literal, eu teria que falar que o céu e o inferno, com esse lugar de fogo, são tão próximos que você pode esticar a mão e alcançar do outro lado. Não tem lógica, De falar que alguém vai para o seio de Abraão. E aí se você começa a pegar os detalhes ali, não tem sentido. As parábolas eram usadas para ensinar uma verdade principal, não para você basear uma doutrina. Por exemplo, quando a gente fala da parábola das virgens lá, metade estava preparada para receber o noivo, metade não estava preparada. Eu não posso tirar uma doutrina aí dizendo que metade das pessoas vão se salvar e metade vão se perder, ok? Parábola é para ensinar uma grande verdade. Aí você fala, mas aí fala do inferno como lugar de tormento. Note o seguinte, Jesus está usando agora a crença popular que eles tinham, e você sabe que até hoje as pessoas, quando falam inferno, não entendem inferno como sepultura, que é o que a Bíblia ensina em toda a Escritura, desde o Antigo Testamento, quando fala do Sheol, que era o lugar, a casa dos mortos, a morada dos mortos, ou seja, o pó da terra, de forma inconsciente, ou traduzido por Hades, que também tem esse significado, mas aqui realmente Jesus está usando uma crença popular. Não que ele acreditasse nisso, mas para ensinar uma grande verdade.
inclusive sobre a questão da vida após a morte. E aí então, quando Jesus vai discorrendo na parábola, ele diz assim, verso 25: Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Lembra que Jesus falou uma vez assim, quem ganhar essa vida terrena, perde a vida eterna. E quem perder essa vida, ganha a vida por vir, a vida eterna. É exatamente isso que Jesus está querendo ensinar aqui. Que aqueles que focam nessa vida e querem os ganhos e prazeres dessa vida, não terão sucesso na vida eterna. Olha que interessante, Jesus estava falando para os fariseus, né? E publicanos e pecadores. Eles acreditavam que o rico era abençoado e ele seria salvo. E que os pobres eram amaldiçoados. E no caso desse mendigo aqui, para piorar, ele estava com chagas, com doença de pele, que na época era chamada de lepra, né? Ou seja, ele era duplamente amaldiçoado. E Jesus, ele inverte. Ele coloca o rico no inferno, ou seja, na perdição, e coloca o pobre, amaldiçoado, imundo, como salvo. Jesus queria dar uma lição. Uma outra coisa interessante aqui é que geralmente nas parábolas, Jesus não dava nome para os personagens. Jesus chamava o filho pródigo, o semeador saiu a semear, e assim por diante, não tinha nome. Aqui Jesus usou um nome, Lázaro. Por que Jesus usou o nome Lázaro? Você já parou para pensar nisso aí? Eu fui pesquisar sobre essa questão e eu tenho uma hipótese. Quando você vai na cronologia aqui dos acontecimentos, Lázaro, aquele grande amigo de Jesus, ele foi ressuscitado um pouco tempo depois que Jesus contou essa parábola. E os fariseus não acreditavam que Jesus podia ressuscitar as pessoas. Será que Jesus não estava chamando a atenção aí que um pouco depois ele ia ressuscitar e ele tinha poder sobre a morte? É para a gente pensar, hein? No verso 26, diz assim, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós. E os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Aqui Jesus está ensinando que a nossa chance de salvação é nessa vida. Se você morrer, você não tem mais chance de mudar a sua condição. Por isso a importância de hoje você tomar a decisão ao lado de Jesus. Por isso a importância de hoje você tomar essa sua decisão, porque não haverá segunda chance depois da morte ou depois que Jesus voltar. E é interessante, né, que aquele rico lá, ele implora, né, para que aquele mendigo ressuscite, o Lázaro, e volta lá para falar para as pessoas, né, para ensinar para elas não irem para aquele mesmo caminho. E aí Jesus respondeu no verso 29, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aqui Jesus está mostrando que a sua palavra está acima de qualquer sinal, de qualquer milagre. E será que Jesus já não estaria dando um recado também? Olha, mesmo que eu ressuscite Lázaro, né, que já estava lá apodrecendo, se não creem na palavra de Deus, não vai mudar. E realmente não mudaram, né, de opinião, ok? Essa parábola, ela ensina então pelo menos 3 verdades. Primeiro, precisamos focar na vida eterna. Não tem como ganhar essa vida e a vida eterna. Ou você ganha aqui e perde lá, ou você perde aqui e ganha lá. Segundo, não há segunda chance depois da morte. E terceiro, a palavra de Deus está acima de qualquer sinal e de qualquer milagre. Deus abençoe você para que você faça da palavra de Deus a regra final e completa de fé na sua vida.